Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Há poucas semanas, os leitores ganharam mais uma livraria, e por aqui, esse feito é sempre comemorado. Mais do que ser um ponto a mais de vendas, algo muito importante no mercado de hoje é a presença no mundo digital. Pensando nisso, a livraria Dois Pontos nasceu com o intuito de se manter somente no online, e mesmo assim ser um ponto de encontro, no qual a curadoria ganha ainda mais importância. A livraria mal chegou e já chama atenção nas redes sociais pela escolha dos títulos, o cuidado com o visual, as dicas de livros e pela participação de autores e figuras proeminentes que compartilham suas leituras de títulos preferidos. A ideia principal da Dois Pontos é de se tornar o ponto de entrada para a leitura e de descoberta para os leitores. Para saber todos os detalhes da nova livraria online, conversamos com as duas idealizadoras do projeto, já bem experientes no mercado editorial: Cícia Pinheiro, diretora de Criação e Comunicação, e Ana Paula Rocha, diretora de Operações da Dois Pontos. No bate-papo, falamos sobre desafios de abrir uma livraria virtual, desde a logística até a escolha de títulos, sobre o momento que vivemos, os bastidores, os pilares do novo negócio e também sobre os clubes de assinaturas que a Dois Pontos já iniciou. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa de número 165 do dia 17 de maio de 2021, gravado no dia 6. Eu sou Fábio Rara, com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com a Cissa e a Ana Paula? A gente está aqui com a Ana e com a Cissa, aqui com uma nova livraria, e sempre é uma tradição que a gente gosta de manter, de falar com as novas livreiras, né? E também mostrar para o mercado. Acho que cada vez mais importante também as pessoas terem acesso aos livros. E começando com a Dois Pontos, e que eu achei um perfil muito diferente do que a gente tem visto, né, em livrarias virtuais. Mas eu queria começar por um começo. Eu conheço a Ana faz um tempinho, né? A gente tem um tempinho já de mercado, né? Não vou falar os anos exatamente para não entregar a idade de ninguém, mas que vocês têm, acho que, um olhar de editorial, que acho que transparece para a livraria entrando no site, né? Conta um pouco dessa jornada até chegar aqui na Dois Pontos e como é esse desafio de abrir uma livraria virtual hoje em dia. Obrigada pelo convite. Então, eu conheço o Fábio porque eu trabalhei por 15 anos numa editora chamada Zahar, até a venda dela para a Companhia das Letras, e lá eu cuidava da parte operacional da editora. Então, essa parte que todo mundo acha chata é o que eu fazia: financeiro, logística, contabilidade, então TI. Então, eu venho desse lugar, mas como acho que todo mundo que trabalha com livro, me apaixonei por trabalhar com livros e acabou que tive essa oportunidade de continuar, mas de uma outra forma. Porque depois de uma experiência tão longa e tão vasta na Zahar, seria muito estranho entrar numa outra editora, mas o projeto da Dois Pontos veio aliado um interesse com uma sinalização de um lugar que eu acho muito interessante. Então, a Cissa é idealizadora desse projeto, então acho que ela pode falar melhor que eu como é que ele surgiu e em que momento. Ele vem um pouco dessa crise do mercado editorial e da gente entender todo mundo, fazer um exercício para entender quais seriam os novos canais de venda e da importância de ter novos canais de venda no mercado. Que a gente entende que, óbvio, que tem Amazon, Magalu, no digital, né, especificamente, B2W, Submarino, mas são lojas de tudo, né, elas não são livrarias. E as livrarias físicas que a gente ama e que entende que são insubstituíveis, porque a livraria
ela tem o cheiro, ela tem o acaso, que é encontrar alguém ou um livreiro que te mostra uma coisa que você não tinha visto, ou uma conversa que você ouve do lado e te faz olhar para um livro que você não tinha reparado. Tem a música. É muito sensorial. E a gente que ama livro sabe que elas nunca vão ser substituídas. É muito difícil você achar que você vai ter uma livraria digital que replique isso. Mas eu acho que ainda a gente enxerga que ainda havia um espaço no digital para uma experiência mais humanizada, mais próxima da dica, da seleção, do olhar, de cruzamento de temas do dia a dia com livros. Acho que a Cissa fala muito isso, que para qualquer momento que você está passando na vida, qualquer momento do mundo, tem sempre 2 ou 3 livros para falar sobre aquilo e te ajudar naquele momento. Seja um luto, seja uma separação, seja um filho que nasce, seja um momento que você vai tirar férias e você precisa de alguma coisa para descansar. Então, é um pouco o lugar que a gente enxergou. É uma livraria no digital que pudesse trazer um pouco dessa sensação que você tem ao entrar numa loja física. O projeto começou, ao contrário da Ana, não tenho uma carreira longa no mercado editorial de livros, tenho uma carreira mais no mercado de conteúdo, né? Eu fiquei durante, 15 anos na editora Trip, à frente de todos os projetos especiais de lá, como diretora de criação, e quando eu saí então, o conteúdo, essa coisa meio editorial, que eu acho que o Fábio citou e que fica presente, eu acho que também está muito, enfim, num jeito de pensar, né, assim, de como a gente, essa coisa da dica e de como a gente faz o leitor chegar num livro. Mas, enfim, saindo da Trip, eu fui para a editora Todavia e fiquei durante o lançamento ali da editora Todavia, foi onde eu tive um contato maior com o mercado editorial e realmente tem uma coisa de se apaixonar por trabalhar com livro, com conteúdo, né? E acho que muito do que a Ana disse tem isso, assim, eu acho que ali, quando começou, enfim, uma crise de livraria, todo mundo repensando seus canais, entendendo quais os canais que existiam, também acho que ficou claro que tem muito espaço para muitos canais, né? Tem muito espaço para muitos canais diferentes. Eu acho que tem um mercado, acho que a gente tem pouco canal, na verdade, quando a gente olha, sei lá, para a Argentina aqui do lado e olha a quantidade de livrarias, ou, assim, acho que tem muita, enfim, acho que tem espaço para muita coisa a ser feita. E essa coisa do online, acho que tem muito isso, da gente enxergar que, putz, a gente tem grandes livrarias, né, grandes, como a Ana falou, os grandes e-commerce que atendem com excelência. A gente tem os sites das livrarias físicas, que também são e-commerce de livraria, mas a gente sentia muita falta da dica, né? Cadê aquela dica? Como é que eu chego num livro? Como é que eu... E eu acho que o tempo inteiro a gente pensou e pensa 2 pontos... como uma coisa de entrada, como que as pessoas descobrem. A gente gosta muito desse verbo descobrir o livro, sabe? Porque acho que quando você sabe o que você quer ler, você tem 1000 canais. Mas quando você não sabe, quando você quer descobrir, quando você quer uma dica, a gente quer exatamente estar nesse lugar, da dica, de falar, putz, esse livro tem a ver com esse, esse é lançamento, mas tem um livro que é mais antigo e que é incrível, que se você gostou dele, você vai gostar dele também. Relacionar livros, eu acho que a gente tem muito prazer e quer muito fazer isso, sabe? Os lançamentos são muito importantes, mas os catálogos também, então a gente, enfim, acho que achei engraçado, Fábio, você falar dessa coisa que tem muito editorial, né? Acho que não era claro nem pra gente, assim, mas é que é um jeito de pensar. E quando a gente estava pensando na livraria, a ideia de ter a gente tem um clube de assinatura, né? 2, na verdade. Um de ficção e um de não ficção. Porque a gente acha que também é outro jeito de descobrir livros, autores, assim, alguém ter uma equipe que ama livro, olhando os lançamentos do mercado, lendo e falando, cara, esse livro é um livro irresistível, eu amaria receber em casa. E também é uma coisa de criar hábito de leitura, né? Então tem uma coisa de ser
A gente tem falado uma livraria com uma porta de entrada para a leitura. E vocês falaram aí desse início, né, nesse ambiente virtual. A grande questão é, a gente pode esperar um dia a Dois Pontos se tornar uma livraria física num futuro? Eu acho que é tão cedo. A gente nasceu para ser uma livraria online. A gente, e agora, nesse começo, nesses meses que a gente ficou aqui nesse projeto, tem desafios muito diferentes, né? Tem um outro jeito de pensar, um outro jeito de analisar, um outro... Então, acho que hoje a gente não vê, a gente está muito focado em entender como essa livraria online, entender como a gente traz um pouquinho do prazer que a gente tem ao entrar numa livraria física para online. Então, eu acho que hoje não, né? A gente não sabe o que acontece. Imagina, a gente está 1 ano e meio, quer dizer, meio quase, preso em casa, a gente nunca imaginou, né? Então, a gente não sei, mas a princípio a gente quer ser uma livraria online. Aqui, falando então mais do online, por outro lado, a gente às vezes tem a impressão primeiro, né, de um leigo que é algo barato, simples fazer um site, né? Só que aí quando você percebe que o e-commerce é super complicado, a questão de pagamento, de logística, de entrega, e também assim a questão de concorrência, por ser... Claro que assim, você pode descobrir livros novos, mas o mesmo item tem em vários lugares. E tem a guerra do preço também, e o algoritmo, sabe? De como enfrentar esses desafios, né? E tipo, mantendo essa essência de ser uma porta de entrada para os livros e não se tornar mais uma, né, dentro desse mercado. Acho que todo negócio... Eu queria emendar uma pergunta, um pedacinho dessa pergunta do Fábio, né? E perguntar para vocês que estratégia vocês estão pensando em colocar na rua para deixar Dois Pontos absolutamente conhecida, né? Que o leitor brasileiro, o leitor do país consiga se lembrar da Dois Pontos quando pensar em comprar um livro. Eu vou começar pela coisa que você falou das dificuldades do negócio digital. Mas todo negócio tem sua dificuldade, né? Eu acho que eu fui, né, editora durante 15 anos e a gente teve uma recuperação judicial dos 2 maiores players. A gente teve uma questão que quase todo mundo se viu sem ter dinheiro para pagar suas contas. Teve a entrada do e-book, que em algum momento acreditavam que o livro físico não ia mais existir, né, Fábio? A gente passou muito por esse momento. Teve tanta coisa e é sempre... isso, cada negócio tem seus desafios. Eu acho que uma livraria física nesse momento também não está fácil. Ela não sabe se abre, se fecha, que estoque tem que ter. Tem uma logística, eu acho, meio inerente de qualquer negócio hoje em dia no Brasil. Eu não consigo ver um negócio que não tenha que lidar com logística. E a gente até pensou, enfim, gastou bastante tempo nisso, porque a gente sabia que a gente tinha que fazer uma livraria que fosse bacana, bonita, interessante, etc e tal, mas que entregasse num tempo hábil, legal, competitivo, digamos assim. Você não precisa ser o Mercado Livre que você compra de manhã e no final do dia está na sua casa, sei lá, nem quero entregar de drone, não está nos nossos planos agora, mas eu acho que você ser competitivo na entrega é essencial, é fundamento básico dos pontos, sabe? E para isso a gente teve que fazer uma série de estudos, desenvolver parceiros, enfim, a gente gastou um tempo substancial com isso, né, Cissa, para ter certeza que isso ia ser bacana. E só juntando isso, a gente repetiu uma frase ao longo, enfim, de todo o projeto que a gente ouviu, enfim, de uma das conversas que a gente teve, é que nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com a realidade, né? Então, assim, a gente planeja, pensa, pesquisa e as coisas se transformam. A gente tem que estar muito aberta a aprender, a mudar, a entender que... Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente está muito atenta, sabe? Não, assim, a gente tem um plano e a gente vai aprender e construir. E sobre como os leitores vão
nos conhecer, Leonardo, eu acho que a gente tem sim, né? Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né? Redes sociais, campanhas, mas eu acho que a gente está muito focado em fazer esse bom conteúdo, em ser um lugar, porque exatamente a política de preço, a política de guerra de preço, é uma coisa que é muito complicada para o mercado, né? Então, a gente nem tem como ser a gente está começando, então nem tem, nem quer, nem faz parte da nossa estratégia. Então, a gente acredita muito que tem uma marca legal, onde você se identifica com a marca, onde você se identifica com o conteúdo. Eu acho que nosso foco principal é essa curadoria. Eu acho que, sei lá, eu quando gosto de uma marca, eu muitas vezes faço a escolha pela marca, além de pelo produto, né? Porque eu sei que ali está sendo cuidado, eu acredito no que estão me indicando. Então, a gente está trabalhando isso. A gente está muito no primeiro momento, mas é isso que a gente está focado. E olhando o site de vocês, tem uma seção lá, livros das pessoas que admiramos, né? As leituras das pessoas que admiramos, e ainda outros livros que são assuntos no momento. Vocês pegam, que nem vocês tinham comentado, cada assunto tem 3 livros que conversam, que vocês podem ler, que a gente pode se inteirar mais sobre isso. Como é pensado isso? Quem escreve, quem que vai atrás de conversar com essas pessoas que admiramos para saber o que elas estão lendo? Como é feito esse trabalho por trás? Tem muito, assim, tem uma coisa muito colaborativa na equipe. Então, a gente tem essa sessão que chama Para Hoje, né? Então, a gente pega um assunto, porque, outra vez, é um jeito de como é que eu desperto interesse por um livro, né? Como é que tem uma coisa que eu gosto muito, que repercutiu aqui, né, nas nossas conversas, ou no bate-papo que a gente tem, e daí, de repente, fala, nossa, tem um livro que fala disso, tem um livro para eu pensar sobre esse assunto. Então, assim, tem uma coisa muito colaborativa. Eu vi isso, hoje repercutiu isso. Então, isso tem um lugar que a equipe trabalha muito junto, mas a gente tem uma gerente de conteúdo, que é a Ana Lima Cecílio, e que ela é uma editora, né? Ela trabalhou e ela foi da Biblioteca Azul, depois ela foi da Calembá. Então, ela é uma pessoa que está junto com a gente, fazendo a curadoria, coordenando os conteúdos. A gente tem uma área de comunicação. Então, isso é tudo feito internamente. Inclusive a seleção dos livros para os clubes. A gente também faz isso internamente, porque tem clubes como a TAG que usa a figura de um curador, e a gente entendeu que a gente já era um time de curadoria. Então, na verdade, as duas coisas meio se alimentam, né? A livraria e o clube, porque o que você vai encontrar de curadoria no clube é o que você está vendo um pouco ali na livraria. Então, tem essa conversa o tempo todo. E como é que está sendo a aquisição desses livros, né? Vocês têm um distribuidor, vocês estão pegando isso diretamente com as editoras, como é que está sendo essa cadeia de suprimento da Dois Pontos? Léo, a gente entendeu que, da mesma forma que eu falei que a operação logística era muito importante, um dos pilares nossos é a gente estar atualizado com a questão da tecnologia. E a logística, pelo menos nos 15 anos que eu tive na ZA, foi uma área que eu fazia uma logística caseira, que tinha 10 pessoas no meu depósito, um depósito em 3 andares, que eles bipavam livro a livro, e era assim, fulano, onde que está o livro tal? Prateleira 4, terceira gaveta, entendeu? Era assim, as pessoas trabalhavam no depósito, elas decoravam onde os livros estavam. Passados 5 anos, começou a se falar em WMS, como é que era, o que era isso, a Amazon tem WMS, etc e tal, isso é revolucionário, e é um investimento absurdo, né? Se você pensar, o que custa montar uma operação logística hoje com WMS é para gente grande, não é brincadeira. E quanto isso otimiza uma operação logística também... Só quem vê, a Cissa nunca tinha ido num depósito de logística automatizado, assim, e eu levei ela lá em Cajamar. Ela olhava assim, sabe aquele olhinho brilhando? Gente, isso é o máximo, porque é o máximo. Vem uma mão e pega uma geladeira, aí vem uma mão e pega fralda, e vem uma... Né, é uma loucura, tudo fica armazenado junto, e
Um pouco isso. Então, a gente entende que isso é um outro negócio. Eu, na Zahar, já tinha terceirizado a minha logística, porque eu já entendi que isso é um negócio de gente grande, que requer um investimento próprio, e que a pessoa que faz isso tem que fazer isso. Porque ela tem que pensar isso, ela tem que se atualizar nisso. Se amanhã for o YMS, eu quero que essa pessoa esteja à frente disso, se atualize, não eu, que sou editora ou livreira agora, né? Que tenho que ficar acompanhando o mercado de logística. Eu acho que são, pelo menos para o nosso tamanho, são duas coisas muito diferentes. Então, ponto 1, a gente entendeu que era um negócio à parte e que a gente tinha que encontrar um parceiro que fosse alguém em quem a gente plugasse o estoque da 2 Pontos. A gente andou e encontrou um parceiro chamado 30%, que tem uma livraria. Ele tem uma livraria com um perfil muito universitário. Ele tem uma livraria. Só que o barato dele, o que ele se interessa é a operação logística. Ele desenvolveu o próprio sistema, ele desenvolveu o próprio WMS, ele pensa sobre isso, ele respira isso, e a gente achou muito legal a gente poder fomentar para ele um novo braço de negócio, que é se tornar um distribuidor baseado nessa tecnologia que ele tinha desenvolvido. Então, a gente fez essa aproximação a esse novo player, né? Ele não é novo, mas ele é novo fazendo distribuição, e a gente botou a nossa força comercial para montar um estoque que nos atendesse nele. E é isso, dessa forma que a gente está operando. E lembrando que o Thiago Pavan já passou por aqui, não já passou, gente? O Thiago da 30% já Sim. Esteve aqui no podcast, inclusive. Eu tenho uma curiosidade só. E o nome 2 Pontos, de onde veio? Por que 2 pontos? Esse foi um nome que logo que surgiu, meio, enfim, aquela coisa, né? Criar nomes, será que é isso? Será que é tão difícil dar um nome, né? Porque nome... Mas o 2 Pontos, logo que ele surgiu, meio colou. Acho que tinha um pouco a ver com .com.br, essa coisa do online, mas tem... mas quando a gente... E é um nome rápido, é um nome fácil, mas quando a gente... lembrou do fato que é a pontuação que abre um diálogo, essa coisa de os 2 pontos é a pontuação que abre um diálogo, acho que a gente achou muito legal, porque a gente quer sim ser uma livraria que tenha muito diálogo, sabe? Diálogo com os parceiros, com as editoras muito, que a gente promova diálogo, né, na nossa comunicação, a gente quer ter diálogos, assim, promover diálogos entre livros, então essa coisa de que 2 pontos abrem um diálogo, a gente, sei lá, ficou muito feliz com esse conceito, e daí virou 2 pontos. E daí foi engraçado, porque depois grudou, assim, era 2 pontos, não teve muita dúvida. Uma coisa assim que dá para perceber também da curadoria é que existe alguns assuntos, né? Dá para falar que, assim, tipo, existe um engajamento ou um direcionamento, até um posicionamento da 2 pontos em relação ao mundo, assim? Dá para falar isso? Que também... Eu acho que não, assim, que não tem um posicionamento, mas a gente, claro que tem um olhar para o mundo, né? A gente está ali escolhendo quais são os nossos interesses. Acho que, assim, ainda mais uma livraria, toda livraria acaba, a sua curadoria é um pouco da identidade, né? De da marca. Então, acho que tem pautas que são importantes hoje, então e que tem muitos livros também é um reflexo do que está sendo produzido, né, pelo mercado e pelas editoras, então isso, claro, que tem um lugar, e tem as pautas, enfim, que estão acontecendo e que estão repercutindo, né, então para hoje é um lugar que a gente acaba escolhendo muito das coisas que estão ali na pauta do dia, no que a gente tem falado. Mas eu acho que não tem um posicionamento. A gente tem, na verdade, uma curiosidade enorme por todos os assuntos e por muitos pontos de vista. Eu falo muito, posso falar mais um pouquinho? A gente tem 2 clubes, né? O de ficção, que chama Histórias Irresistíveis, e o clube de não ficção chama Bússola. E quando a gente fez as apresentações para as editoras, para falar um pouco dos clubes, o de não ficção, eu sempre falava, olha só, tudo na nossa vida está mudando.
a forma como a gente trabalha, a forma como os nossos filhos vão para a escola dos nossos filhos, como a gente se transporta, se a gente quer morar na cidade ou não, se a gente quer plantar a própria comida, se a gente vai comer orgânico, o que a gente vai fazer com o nosso lixo, como a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente vai viajar, como a gente vai viajar. Então, é tanto assunto, quando a gente quer tratar de um clube de não ficção, é tanto assunto em pauta no momento, é tanta coisa que está posta em xeque, né? Desde a espiritualidade, enfim, que é tão rico, essa coisa da curiosidade. Não sei se é para mostrar um posicionamento, é óbvio que em algum momento tende mais para um lado do que para o outro, mas é meio uma curiosidade, é o que a Cissa falou, é tanta coisa nova, não sei se vocês se sentem assim também, com tudo sendo posto em xeque, sabe? Ana, eu estava abrindo a boca para perguntar, você foi falar e acabou antecipando um pouco do que eu ia perguntar. Eu queria saber um pouco mais sobre o clube, né? Como é feito esses livros? Se são livros feitos para o clube ou se são livros do mercado? Vocês estão abertos a receber indicações de editoras? Como é que as editoras podem indicar esses títulos? Enfim, dá o caminho das pedras, pensando que a gente está falando com editores aqui, né? Sim, claro. Os clubes, eles têm um perfilzinho que os livros são inéditos. A gente pede para as editoras um período de exclusividade, então a gente lança primeiro no clube e dali adiante, poucos meses depois, ele vai ser lançado no mercado. A edição de mercado. Então, a mesma edição que vai para mercado é a que a gente vai na 2 Pontos. A gente só dá nela uma camada da 2 Pontos, que é um pouco explicar por que a gente escolheu aquele livro, com o que aquele livro conversa, quais são os pontos relevantes para você prestar atenção naquela leitura, coisas que a gente achou interessantes, e uma sobrecapa, né, que de um lado tem esse guia de leitura que a gente chama, e do outro lado é um pôster do livro, que é uma representação gráfica nossa daquela leitura. Os livros, então, são 2 clubes, não ficção e ficção, com esse perfil de ser direto. O que a gente acha muito legal para as editoras é que, como a gente vai mandar uma quantidade para os assinantes e todo mundo vai ler, né? Se você pensa que você recebe um livro, você já quer ler. Isso cria um burburinho logo antes do livro para mercado, e que é muito positivo para o lançamento. Todo mundo sabe o poder que tem mais de 100 pessoas lendo o seu livro ao mesmo tempo, né? Comenta, ou a pessoa esbarra com o livro na livraria logo depois que ele vai para o mercado e fala, putz, eu li esse livro, é muito legal, vou comprar para um amigo, ou vou indicar para um amigo. Ele começa a entrar numa conversa já daquela massa de pessoas que leram. Então, a gente está mais do que aberto a receber material de todas as editoras. A gente tem feito muitas leituras, isso tem sido um trabalho intenso nosso e muito gratificante, assim, a gente tem lido coisas maravilhosas, e é um pouco esse o perfil, assim, o Histórias não tem nenhuma discriminação de raça, cor, gênero, é livro escrito em qualquer língua, pode ser autor brasileiro ou estrangeiro, de qualquer gênero. Acho que o nome do clube, nesse caso, explica muito o livro que a gente está procurando, né? Aquele livro que você não quer parar, assim, que é uma história irresistível mesmo. A gente quer também ter livros menores nos clubes, porque pelo fato da gente enxergar o clube como uma porta de entrada para quem quer criar um hábito de leitura, a gente quer que a pessoa receba um livro que ela dê conta no mês. Então, quando chegar o próximo, ela já leu o primeiro e está esperando ansiosamente pelo próximo, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem muito tido em mente, assim, com a quantidade de coisas que a gente está tendo que lidar, né, em casa, trabalhando em casa, tempo que sobra para leitura nem sempre é igual para todo mundo. Então, um livro que caiba no seu tempo. Bom, isso é uma coisa que quando a 2 Pontos veio a público, né, vocês fizeram o primeiro post de vocês, eu sempre brinco que o Publish News é uma grande central de fofocas, né, é uma grande central de fofocas e nosso papel é sempre filtrar essas fofocas e ir atrás e quando é uma coisa que seja realmente relevante do interesse público e que a fofoca tenha pé e cabeça, a gente acaba publicando. E aí, quando a 2 Pontos saiu com seu primeiro post nas redes sociais e não sei o quê, e as pessoas
vieram em peso na central de fofocas do Publish News, que casualmente costuma ser o meu WhatsApp, e falaram assim, vocês sabem quem está por trás? Vocês sabem quem está por trás? E ninguém me dizia quem era, né? Então, bastou dar um consulta sócio e a gente descobriu aí, né? Acho que é uma coisa que já estava nos bastidores das fofocas, que são os mesmos sócios da Todavia. Isso indica alguma coisa para vocês? Tem esse privilégio desta editora em detrimento de outras? Isso afeta de alguma forma a relação da Dois Pontos com o mercado? Não, eu acho que uma das coisas, você falou isso indica alguma coisa, indica que o grupo de investidores que investiu em literatura ali quis continuar investindo em literatura de outra maneira, né? É isso que indica. A Dois Pontos, ela nasce comigo quando estava trabalhando na Todavia, dentro daquele grupo, pensando, quais são os canais que tem para a gente explorar? Tinha um desafio ali, né? Todo mundo, enfim, tinham canais muito estabelecidos, claro que sempre tem busca de novos canais, e tem um lugar ali que nasceu, que nossa, onde mais pode... será que a gente aumenta a venda direta? Como é que a gente faz? E ali tinha uma editora nascendo, com muito pouco tempo, e que não podia nem desviar, nem investimento, nem foco do que eles estavam fazendo ali, de um plano que era fazer a Todavia. Mas ele começou a se desenhar, talvez se a gente chamasse mais editoras, talvez, corta, eu saio, eu fui convidada para fazer um projeto que é a revista Gama, do Nexo Jornal, e fui lá fazer esse projeto. Em um dado momento, aconteceu desses lugares onde, engraçado, uma conjunção que a Ana e eu somos amigas de infância. A gente está há muito tempo, é muito engraçado, que a gente sempre fala que as nossas vidas... ela é formada em economia, eu em design, mas de algum jeito a gente foi indo, sei lá, ela para os livros, eu para o conteúdo. A nossa vida sempre teve um paralelo, a gente sempre falou, será que um dia, alguma coisa? E quando começou a crise toda, a crise, a pandemia, eu já tinha montado a revista, eu falei, tem um projeto que nunca saiu da minha cabeça, que é ter essa livraria online. E quando a Ana, que é muito complementar, né, as sabedorias, e ao mesmo tempo uma pessoa que já enfim, minha amiga, né, assim, era tipo, nossa, a gente entendeu que tinha uma chance de colocar esse projeto de pé. E o que aconteceu foram que o mesmo grupo de investidores decidiram investir nesse projeto. Eles não têm nenhum papel executivo, a gestão da empresa é minha e da Ana Paula, a gente está à frente desse papel, claro que eles são investidores, então tem um plano de negócio, tem coisas de números que a gente vai ter aí uma prestação de contas como qualquer investidor de outra empresa. Seria uma coisa, sei lá, estrategicamente um tiro no pé, se a gente tivesse alguma conexão, ligação com uma editora de livro. Ao contrário, a gente precisa de muitas editoras, a gente precisa de editoras, enfim, de um pool de editoras. Não tem, por exemplo, você tinha citado o Clube de Livros. O Clube de Livros é um material muito precioso que as editoras dividem com a gente e é trabalhado num sigilo absoluto. Como ele acontece, quando uma editora divide, esse material fica guardado com acesso restrito, as pessoas que leem somos, sei lá, pessoas escolhidas da equipe, e um pool de leitores que a gente está formando, já tem algumas pessoas que não são do mercado, que não trabalham com livros, mas que são pessoas de nossa confiança e que são exímios leitores, desses leitores que amam, então, e que tem muito perfil do clube. Então, a gente tem essa relação, eles recebem um material com um PDF com código, que não dá para ele passar. Então, assim, não tem nenhuma relação além do investimento.
Como o projeto surgiu lá dentro da Todavia, foi oferecido por esses investidores que as pessoas que também são sócios da Todavia investissem na 2 Pontos e alguns deles quiseram também investir em pontos como um negócio. A gente fala, por isso que eu comecei brincando, assim, o que indica que as pessoas que investiram ali na literatura decidiram investir numa livraria, né? E a julgar pelo trabalho que a Todavia tem feito, que é exemplar, né? Eu acho que se tornou um modelo para outras editoras, inclusive. Eu acho que é muito bem-vindo esse investimento, inclusive, né? Mas não podia deixar de trazer essa coisa que apareceu na central de fofocas do Publish News, né? Não, é ótimo você trazer, até para a gente esclarecer, né? Para ficar bem claro o que é a posição, quem cuida, de quem é a gestão. Então, a gestão somos nós duas, dividimos a gestão. E eles são, alguns deles são sócios investidores e tem outras pessoas que também não investem na Todavia e investem na 2 Pontos. E sobre a relação com as editoras independentes? Tem editoras grandes que estão participando ali, que estão no site de vocês, e quanto às editoras independentes? Também tem essa procura tem algumas de que também, tem muito esse nosso desejo de ter essa pluralidade, que a gente sabe que o mercado é super diverso. A gente fez uma lista das editoras que a gente, com certeza, quer ter na 2 Pontos, e a gente foi indo por etapas, né? Primeiro a gente começou de uma lista que não podia deixar de ter, e a gente vai caminhando cada vez e queremos ter as pequeniníssimas. A ideia é ter ser uma vitrine para elas também. Esse é um trabalho que eu e a Cissa queremos muito fazer, de dar luz para as editoras pequenas que estão fazendo um trabalho incrível, às vezes editoras de uma pessoa só, né? Que faz tudo, faz o livro, escolhe, faz a capa, é uma loucura. E cada coisa que a gente vê que a gente acha legal, que a gente ainda não tem no site, sabe, que é menos uma hora aqui de sono que a gente está, como a gente vai dar conta. Porque também, a gente, enfim, eu e a Ana, a gente brinca muito, que a gente foi tendo umas máximas, né? Uma era do plano, a outra é que começa pelo começo. Então, assim, a gente tem muitos planos, a gente quer muito, mas a gente tem, assim, começado, né, pelo que a gente está conseguindo dar conta também agora. Somos uma equipe pequena, hoje somos 10 pessoas, contando comigo e com a Cissa, então é pouca gente, sabe? Então, cada hora a gente vai alcançando mais um degrauzinho. Apesar da livraria ser bem recente, vocês têm já um perfil dos compradores da 2 Pontos? Não é muito recente, Maju, para a gente, até mesmo que tenha um pouquinho, não é tão recente que seria meio... E, para dizer a verdade, a gente ainda não parou, são 2 semanas e meia que a gente está no ar, né? Funcionando. Então, acho que não temos. E vocês têm uma projeção dessa persona, desse cliente, assim, um perfil que vocês, de certa forma, idealizam? Era engraçado. Por várias questões nos perguntaram muito isso, Leonardo, desde enfim, com quem que vocês querem falar, como é que vai ser, mas a gente quer falar com quem tem interesse em ler. Assim, a gente quer muito, assim, despertar interesse, então é difícil não tem um público que a gente está indo atrás. A gente quer exatamente ser uma livraria onde você descobre uma leitura legal, então isso é muito abrangente. Claro, se você falar assim, não vai ser uma livraria super jovem, não, vai ser uma livraria super clássica, não. Tem esses lugares, né? Mas eu acho que é um público amplo, né? Uma coisa que eu estava pensando assim, a gente vê que falta muita livraria no Brasil, né? Muitas cidades não têm. Como vocês estão online, vocês têm essa possibilidade de atender todo mundo. Como é que é essa ideia de vocês para atender, né, grande parte das pessoas que talvez não tenham acesso a livrarias, sendo que vocês estão em São Paulo? A gente entrega em todo o Brasil. Entrega no Brasil inteiro. Na verdade, a beleza do online é essa, né? Eu acho que você está falando de São Paulo, eu, por exemplo, estou no Rio, você nem sabe, mas eu não... A grande beleza é você poder falar com o Brasil todo, sabe? Uma pessoa lá no Nordeste que está interessado. A gente até fez uma coisa no clube que a gente botou um frete para o Brasil todo, igual.
para a gente poder ter gente do Brasil todo mesmo interessado no clube e não esbarrar na coisa do frete, que a gente sabe que é muito cruel. Então, isso eu acho que é uma coisa, sinalizar que a gente quer ser para todo mundo mesmo. Mas assim, só que eu trabalhando um pouco com isso já na vida, um dos desafios dessa de chegar no Brasil é, tipo, às vezes o frete ser mais caro que o livro, né? Vocês conseguiram resolver aquilo que você estava falando antes, Ana, de como chegar nessa equação? Assim, Roraima é muito complexo. A equação que a gente conseguiu chegar foi justamente no clube, de botar um frete para o Brasil inteiro. Então, o Brasil inteiro paga R$12. Se você tiver no Oiapoque ou Chuí, a gente botou isso normalizado para todo mundo, que a gente achou que era uma oportunidade das pessoas entrarem no clube sem um frete que não permitisse, sabe? Entendi. Não, que isso realmente era assustador, né? Você falando com pessoas, por exemplo, do Nordeste ou Norte, do tipo, mas o livro custa 30, mas eu vou pagar 40 de frete e vai demorar 2 semanas. Então, realmente tem uma complicação que acho que, né, um pouquinho de experiência ajudou também, né? E um pouco de conversa aí. Sim. E o planejamento. Eu acho que o clube fica muito atraente, né? Para quem está fora do Rio e quer receber um livro surpresa e quer se engajar na leitura. Eu acho que a gente fez um esforço bastante significativo para o clube. Então, vamos para as nossas indicações. Ana, já que você começou a falar, então você vai começar, tá bom? Então, eu pensei aqui num livro que eu li que se relaciona com um filme que está no Netflix. Eu queria ser o mais abrangente possível, sobre a vida da Marie Curie, que é uma cientista que ganhou 2 vezes o Nobel. O filme é interessante porque você conhece um pouco da história dela, e o livro é lindo, que chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Um livro pequeno e que usa a biografia da Marie Curie para para falar sobre luto, para falar sobre questões de gênero, sobre feminismo, o que é ser uma mulher cientista na época que ela foi, no início do século XX. É um livro lindo, que todo mundo deveria ler, e o filme é um belo complemento para o livro. O filme, eu tenho que ver como é que se chama, mas se chama Madame Curie. No Netflix agora, foi lançamento da semana passada. Radioactive, né? Radioatividade. Muito bom. O nome do filme. E você, Cissa, tem alguma coisa pra gente? Eu tenho. Eu indico todo mundo assinar as newsletters da revista Gama. São deliciosas. A Gama todo domingo traz um tema, e é uma coisa muito gostosa, porque ela pega um tema e destrincha em 5 conteúdos. E eu indico muito. Eu vou sair maravilhoso. Eu passo que a gente indica muito, tenho indicado muito livro lá na 2 Pontos. Quem precisar tem lá um monte de indicação. Mas eu indico as newsletters da revista Gama. Muito bom. Você, Thalita? Eu vou dar uma dica para quem está morrendo de vontade de voltar a viajar e sair de casa. No YouTube mesmo, super simples, você procura lá Walking, a cidade que você quer ver, e o 4K. Vai ver, vai acompanhar, e são vídeos, sei lá, de 1 hora, 2 horas, que você só fica acompanhando uma pessoa filmando assim, andando pra cidade. É maravilhoso, eu tô meio que viciada, antes de dormir eu fico lá vendo a pessoa andando por um lugar. Esses dias eu peguei de Frankfurt, e é exatamente o tour que o Léo me levou quando eu fui pela primeira vez, para conhecer a cidade. Depois, quando uma amiga que mora lá me levou para andar pela cidade, foi exatamente o tour que está lá no vídeo para conhecer Frankfurt. É maravilhoso, é maravilhoso. Você sente que você está andando lá e fala assim, ai meu Deus, quando é que eu vou voltar? Se algum dia voltar, né, se a gente puder viajar logo. Enfim, qualquer cidade que vocês quiserem, procurem lá, Walking, Frankfurt, Paris, Barcelona, São Paulo, 4K, que aí vai ter uma qualidade incrível e você anda por qualquer lugar. Coloca na TV... né? Coloca na TV, perfeito. Com som. Tem um que era de Nova York na chuva. Nossa, perfeito. É um gosto meio amargo também, né? Tipo, é meio gatilho, né? Você falou assim.
Mas enfim. Ah, mas é bom, né? Aí você já anota qualquer lugarzinho, assim, tem que conhecer esse lugar quando puder viajar de novo. Saudade do perrengue de viajar, né? Que sempre tem furada, mas tipo... Saudade até de perrengue. Saudade do frio da aurora boreal, né, Fábio? Nossa, nem me fale. Melhor viagem de todos. De entrar neve na volta. Esses dias eu estava falando com uma amiga que lançaram um ramal novo da CPTM, né, da Companhia de Trens daqui de São Paulo, que era de Jundiaí a Rio Grande da Serra. Posso estar falando errado, mas acho que era isso mesmo. E eu vi uma reportagem na televisão, ou li alguma coisa, não me lembro muito bem, e eu fiquei pensando, nossa, que vontade de fazer isso. Vontade até de entrar dentro de um trem da CPTM, tá ficando desesperador isso. Mas se eu pudesse indicar uma coisa... Uma marginal parada, né? Não, ó, uma dica de algum dia a gente voltar a poder ir viajar para algum lugar é pegar o trem, sabia, da Luz até o aeroporto. É super legal. E tipo, meu filho, quando a gente podia, sei lá, nem lembro mais quando, a gente fez isso, a gente foi até o aeroporto, viu o avião subindo, pegou o trem é super legal, sabe, tipo, e a estação fica super alta, então você consegue ver o avião subindo e descendo. Ai, saudade de uma vida que não existe mais. Mas enfim. Mas eu posso fazer minha indicação, que a minha indicação não era andar de CPTM, pelo amor de Deus. Eu pensava que já tinha sido, já foi, Léo. Eu, na verdade, estava pensando em indicar uma coisa, mas como eu não tive o ok da Maju, eu vou indicar outra. E pegando carona nisso aí que a Thalita indicou. Tem um moço que ele se chama Max Peterson, não sei se vocês conhecem. Ele ficou conhecidinho aqui depois de uma vez que ele foi a um programa de televisão falar sobre uma coisa que ele fez e que virou meme. Ele mora em Paris, ele é do Ceará, e ele mora em Paris, e ele é engraçadíssimo. Ele é muito engraçado. E aí ele faz isso, que a Thalita estava falando, que ele faz walking tours nos finais de semana. Ele continua fazendo isso, né? Ele faz isso mesmo que caminhando sozinho, sem entrar nos lugares, mas é de uma graça, mas é muito engraçado. Eu dou muita risada. Muita risada. Porque é comentado, é isso? Ele comenta, é isso, não é? Ele vai mostrando as coisas e comentando, sabe? E é uma forma muito engraçada. Você dá muita risada. É aquele lá que colocou a colher quente na boca? Ou é outro? Não sei, eu sei que o meme que explodiu ele foi quando ele falou para as pessoas não irem para Paris no verão porque era insuportável, que era muito quente, e aí ele faz um desses vídeos mostrando Paris no verão e que era insuportável, e que é muito engraçado, é muito divertido. Muito bom. Maju, faltou você? Eu vou fazer uma indicação meio profissional hoje. Sabe esses agregadores de link que a gente usa para botar no Instagram lá, tipo Linktree, etc. Eu passei um tempo testando um novo que chama Milkshake. Ele é por aplicativo. O agregador é perfeito, ele é gratuito, ele é completamente personalizável e você consegue criar mais de uma página. Então ele tem páginas específicas para você criar, por exemplo, com os links que você quer que fique na sua bio. Aí você pode passar para o lado e criar uma página com as suas recomendações e link de compra dos livros. Você pode fazer uma página direto pro seu canal do YouTube. É um agregador incrível. Eu, tô viciada nele. A Ana já clicou, já marcou, já entrou no site. Tem coisas que não mudam, né? E eu queria indicar também uma coisa meio profissional, na verdade, por outro lado, né? Que do meu trabalho também, de audiolivros, que a gente fez na Toca Livros uma tradução, junto com a editora Vermelho Marinho, do Revolução dos Bichos, Fazenda dos Animais. E a gente fez com a narração do Fábio Porchat. A gente sabia que ele sempre tinha vontade de fazer esse livro, e aí agora pode, né? Porque domínio público. Mas ficou super bacana, o pessoal fez um trabalho muito incrível, com trilha sonora, com efeitos também. E o livro é incrível, né? Ainda mais em áudio, acho que ficou muito bom. Acho que vale, é gratuito, então quem... Conheço algumas pessoas que nunca experimentaram audiolivros, né? Mas esse é de grátis, então acho que não tem desculpa. Acho que é isso, né, gente? Temos um programa, Fabinho? Temos um ótimo programa. Queria agradecer muito a Ana Paula, a Cissa pela presença aqui. E se eu fosse na livraria, eu ia dar aquele gatinho, sabe? Que faz assim? Levanta aí embaixo.
Porque é uma tradição japonesa que aquilo atrai consumidores. Mas eu não sei como fazer isso para uma loja virtual. Mas é só. Mas boa sorte com a livraria. Obrigada pelo papo. Imagina. Ótimo. E a gente está por aqui. Se vocês pensarem em alguma coisa que queiram incluir a gente está super disponível. Então tá bom. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, Léo. Olha, a Cissa tá mostrando aqui, para você que não está ouvindo no rádio, as duas caixinhas. Nossa, que lindas. Muito bom. São lindas, eu posso descrever. Que vale a pena. E entra lá no site também, né? E a gente vai fazer uma foto agora. A Cissa pode segurar as capas para fazer essa foto aí. A gente deixa. Então tá bom. Só deixa eu fechar o programa. Obrigado, Léo, Maju e Thalita. E até semana que vem.